E aí pessoal, muito obrigado por acessar meu canal e hoje a resenha é sobre a empresa mais valiosa do mundo, a biografia da empresa mais valiosa do mundo, a empresa fundada por Jeff Bezos. Eu poderia começar essa narrativa de várias formas, eu poderia começar essa resenha mudando o ponto inicial da história, né? Eu poderia começar falando de um menino de 5 anos, talvez você nem tenha notado, mas a Amazon ela já está na sua mente, ela já chegou até a sua porta, inclusive no prazo combinado, né? Que esse é o grande forte da Amazon. Talvez você já converse com a Alexa todos os dias e leia já esse livro que eu vou te indicar no Kindle. Mas não esqueça meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é te dar uma pitada, uma pequena fagulha para que acenda em você a vontade de ler esse livro. Esse livro ele traz uma infinidade de curiosidades muito interessantes, desde a fundação da Amazon, o pensamento fantástico a longo prazo do seu fundador, os desafios que ela encontrou quando houve o estouro da... A visão de longo prazo é tão importante para Jeff Bezos que ele deixa isso claro já na abertura do seu livro. Na hora que você abre o livro da biografia, ele já deixa uma mensagem clara. A mensagem é a seguinte: quando você tiver 80 anos, no momento de reflexão e narrando para você mesmo a versão mais particular da história da sua vida, a parte mais compacta e significativa será a série de escolhas que você fez. No final das contas, somos resultado das nossas escolhas. É legal que o livro comece assim porque ele mostra a visão de todas as decisões da Amazon pelo seu fundador, mesmo com pressão dos seus diretores, mesmo com pressão de acionistas, mesmo com analistas da Bolsa de Valor desacreditando que a Amazon teria o potencial que ela tem, ele mantém essa visão de futuro. Isso é fantástico e é narrado em vários momentos do livro. Outro ponto que me fez gostar muito desse livro é que ele teve uma preocupação, como ele é um leitor, um amante de livro, e ele não gosta de coisas superficiais, ele vai muito profundamente em tudo que ele faz. O fundador da Amazon, não é à toa que construiu a empresa mais valiosa do mundo. Ele pergunta ao autor como que ele vai fazer para fugir da falácia narrativa, que é um conceito do livro A Lógica do Cisne Negro, que diz que a humanidade tende a resumir uma história muito complexa em uma narrativa agradável. Mas isso não retrata a realidade. Então, esse é um ponto muito legal do livro, porque o livro ele dá muitos detalhes, né, de cada fase da Amazon. Em cada capítulo ele dá muitos detalhes. Isso é outro ponto muito positivo do livro. Já que as curiosidades que nos chamam a atenção para ler o livro, vamos começar desde o princípio. Jeff Bezos ele trabalhava no mercado financeiro e ele decide largar tudo para fundar a Amazon, que não tinha o nome de Amazon no início. E ele busca o nome com a letra A, porque lá em 94 os sites eram ranqueados de acordo com a ordem alfabética, então ele queria a letra A. E quando ele encontra o nome Amazon, que é o nome do nosso rio, o maior rio do mundo, ele tem esse momento de eureka, o maior rio do mundo que deixa todos para trás e que chega a muitos lugares. Então ele decide que esse é o nome, só chega e comunica a seus amigos no dia seguinte de trabalho. E aí nasce a Amazon.com. Por muito tempo ela usou Amazon.com. Só depois que o tamanho dela tomou uma dimensão muito maior do que a venda e-commerce, que ele tira o .com. E como ele trabalhava no mercado financeiro, você deve imaginar que ele era bem remunerado. E ele era bem remunerado. Próximo aos 30 anos, ele tinha um bom salário, mas ele viu um fenômeno nascer, que é o www, a conexão em rede. De 94 a 95, o número de dados que trafegavam na rede ele cresce 230.000%. Mas Bezos ele erra e ele fala para as primeiras pessoas da ideia do e-commerce de livros, que seria a Amazon, que a rede estava crescendo 2.300%. É um erro que não impactou em nada o início da empresa, porque já era um grande crescimento, mas o crescimento era muito maior.
E aí vem a segunda curiosidade. A Amazon nasce para vender livros. Por quê? Primeiro porque livros não tinha prazo de validade, né? Você pode comprar um livro hoje e bem conservado ele fica 10 anos lá no seu estoque, você não perde o produto. Segundo, pela facilidade de estocagem e envio. Você comprava o livro e vendia, enviava com certa facilidade pelo sistema de correio da época dos Estados Unidos. Outro ponto curioso, e eu acho muito engraçado porque eu já fiz muito isso na época do Bazar do Livro, é que ele só comprava no início o livro depois de vender. Então ele vendia o livro no .com, comprava da editora ou da distribuidora, no início ele comprava mais das distribuidoras e só então ele entregava. Isso demorava um mês, até um pouco mais, coisa que hoje a gente não aceitaria, a gente quer o livro na mesma hora, né? Mas lá atrás foi assim que começou. Outra coisa que fazia no início, que é bem característico de inteligência e de uma empresa pequena, é que as distribuidoras elas obrigavam a Amazon a comprar 10 livros por pedido. Não poderia ser menos que isso. E o que ele fazia? Ele sacou que ele era obrigado a pedir 10 livros, mas não recebê-los. Então ele escolhia 9 que não tinha estoque e um que tinha estoque. Então ele recebia esse livro que ele queria e assim ele atendia seus clientes. Para falar mais um pouquinho sobre as curiosidades no início da Amazon, algumas coisas eu achei bem legal. Por exemplo, você já deve ter visto aí no LinkedIn ou no YouTube alguma empresa de tecnologia que quando fecha um contrato alguém vai lá e toca um sino, toca um tambor, cada um a seu estilo. Isso nasceu lá em 95, quando a Amazon começou a vender seus primeiros livros. Só que depois ela teve que desligar as campainhas porque as vendas aumentaram muito rápido e ninguém suportava mais. Mas essa ideia nasceu lá em 95, eu não conheço nenhum outro registro antes disso, e comemorar dessa forma, tocando a campainha em todos os computadores quando a venda de um livro era feita. Outra curiosidade é que a Amazon também nasceu numa garagem, assim como todas as grandes e mais empresas valiosas de tecnologia nasceram em garagem. A Amazon teve um curto período, mas ela também nasce numa garagem, lá entre 1994 e 1995. Em 95 ela vende o seu primeiro livro e o nome do comprador, que era amigo de um dos primeiros colaboradores da Amazon, hoje é o nome de um dos prédios, dos maiores prédios lá em Seattle da Amazon. Outra coisa que é muito comum para a gente hoje é que você vai comprar um livro, você busca opiniões, né? Você entra no site e tem opiniões sobre o livro lá, além de vlogs, canais que falam como eu estou fazendo aqui. Lá quando nasceu a venda dos livros pelo e-commerce, isso não existia. E a Amazon foi a primeira a sacar isso e colocar opinião sobre aqueles livros. O mercado editorial ficou furioso, falando para ele que ele tinha que vender livro, não opinar sobre o livro, né? E ele tinha um time de redatores só para opinar sobre os livros, porque o que ele queria é fazer com que o cliente dele tivesse a melhor experiência, então comprasse o livro que ele estava buscando e que fosse mais recomendado para ele. O que foi uma sacada tremenda e aumentou a confiança e a interação com seus primeiros clientes. Um último ponto que eu gostaria de destacar ainda sobre o início da Amazon é que logo nos primeiros anos eles tinham a missão de fazer 70 reuniões com um grupo de investidores, né? Esse grupo, era um grupo, mas as reuniões eram feitas de maneira individual, e levantar 50 mil de investimento com cada investidor desse. Então ele saiu fazendo 70 reuniões para conseguir levantar $1 milhão na época. Esse era o seu objetivo. Então ele tinha que convencer boa parte desses investidores. E hoje a gente vê startups que mal nasceram e os fundadores já não querem pegar lá o potinho de moeda e sair pedindo aqui um investimento, né? E o cara que fundou a empresa mais valiosa do mundo fez isso para conseguir levantar 1 milhão. E aí, o outro ponto é que ele fazia de maneira muito transparente, falando que a empresa tinha 70% de chance de dar errado. Ele ainda mantinha esse discurso porque ele sabia dos riscos que estava correndo. E mesmo assim, ele conseguiu, e alguns dos que não investiram se arrependeram profundamente, que ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Mas nem tudo foi um mar de rosas. E essa era a preocupação de que o livro fosse o mais próximo da verdade do que foi a história da Amazon.
A Amazon começou a ter uma série de problemas porque ela começou a crescer muito rápido e de maneira desordenada. Isso fez com que ela tivesse problemas de estocagem de produto, distribuição de produto, problemas com colaboradores, sindicatos. Ela teve uma série de problemas. Ela passou em algum momento da história a ser vista como uma empresa que estava fadada a não dar lucro, que ela ia quebrar. Quando tem a crise lá no início dos anos 2000 das empresas.com, que elas eram super valorizadas, que a bolsa de Nasdaq cai, a Amazon não passa ilesa disso, mas ela mantém a sua visão de longo prazo. Ler esses relatos da época é fantástico, porque se você já tentou empreender ou se você está tentando um projeto, você vai ter muita dificuldade. E isso é muito fonte de inspiração, porque ele mantém a visão de futuro e ele bate de frente com o analista da bolsa, ele bate de frente com o mercado, com as editoras, porque ele quer chegar aonde ele via desde o primeiro dia que ele fundou a empresa. Lendo esse livro, você vai ter certeza que ele não fundou a empresa para ser apenas um e-commerce. Ele fundou essa empresa para ser a maior plataforma de tecnologia e entre esses negócios também ser e-commerce. Além de todas as críticas que vinham sobre o valor das suas ações, o valor da empresa, se deveria ou não investir nessa empresa, um outro ponto central aqui era que outras empresas estavam crescendo, como o Google, que tinha nascido, a Apple, que tinha nascido, e elas em algum momento conflitavam interesses e vontades de alguns mercados. Então é muito legal, é muito de alto nível você olhar como que cada um lidou com esses conflitos e como que a estratégia foi moldada. A Amazon é vista com temor pelos seus concorrentes, porque quando você lê que como que eles faziam para fazer a aquisição de uma empresa, eles tentavam primeiro no amor, não muito no amor, porque era o preço que eles queriam, e depois eles atacavam fortemente essa empresa até que os seus donos não tivessem saída a não ser vender para a Amazon. Seja baixando os preços, sejam tirando elas do catálogo, né, do catálogo da Amazon, então as vendas caíam terrivelmente. Quando eles não conseguiam negociar com a editora, eles tiravam lá do algoritmo todos os livros para ser sugerido, então as vendas caíam muito. E aí as empresas em muitos momentos tiveram que ceder. Tem uma história muito legal aqui da Apple, o Jobs era vivo ainda, e das editoras quando eles tentam um acordo, um pacto contra a Amazon. E eles se deram mal, mas a história é muito legal. Pensando ainda em lições de negócio, eu destacaria o nascimento do Kindle, a Amazon Prime. Todos esses projetos foram muito criticados, e não deram lucros nos primeiros anos, mas foram eles que deram sustentação depois para o crescimento da Amazon continuar e investimento em outras áreas. Chegou um momento que a Amazon parou de ser vista como uma empresa de varejo e passou a ser vista como uma empresa de tecnologia. Mas isso demorou anos e foi uma construção muito movida pelos ideais do seu fundador, que já via no futuro o quão grande a Amazon seria. E você nota quando ela chega em mercados, depois de ser Estados Unidos, chegar em mercados como a Índia, como o Brasil, que ela já vinha estruturada para um crescimento gigante, um crescimento enorme. Para fechar esse vídeo, para ele não ficar muito grande e você já ter corrido desse canal, meu objetivo aqui é fazer que você leia mais e que você leia coisas de qualidade. Então, o que eu posso falar que assim, esse livro me deixou, uau, que livro massa, quanta coisa legal eu aprendi. Primeiro que nele traz de uma maneira muito legal como um amante da música, que foi Steve Jobs, criou o iPod e revolucionou o mercado da música e ganhou muito dinheiro com isso. E como um amante de livros, revolucionou o mercado dos livros. Primeiro com o e-commerce e depois com os livros digitais. E ele faz ele conta essa história, né? Como que cada um com as suas paixões criou o seu mercado. Bezos não ligava para música. Ele até tentou entrar nesse mercado, mas ele não conseguiu, porque para ele, quando ele ia viajar, ele pegava uma coleção de CD lá, não importa o que estava lá, diferente do Steve Jobs. Então é muito legal. É um livro sobre administração de empresas, é um livro sobre estratégia, é um livro sobre resiliência, é um livro fantástico. Eu dou nota máxima para esse livro, eu recomendo que você leia. Se você atua no mercado de negócios,
Se você é um administrador, se você é formado em marketing e você quer conhecer mais sobre como foi estruturada essa empresa, eu recomendo demais esse livro. E de bônus, no final do livro ele dá uma lista de todos os livros que o Bezos recomenda. Eu vou ler todos naturalmente e depois gravo aqui para vocês. Esse é o primeiro livro que eu gravo depois que eu decidi profissionalizar mais um pouco esse canal. Eu espero que vocês gostem e eu vou trazer uma série de livros esse ano ainda para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.